Olá, minha gente! Hoje nós temos uma grande visita para fazer. Vem comigo, vem, vem! Olha onde nós estamos, num espaço super legal. Fonoaudiologia! Que lindo! Vem comigo, vem! Vamos lá, entra, galera! Pois é, eu não conheço o espaço consultório de doutora Auriane. E hoje nós vamos ter essa oportunidade. Vem conosco, vamos lá! Vem, vem. Será que ela está nos esperando? Olá! Olha aqui a nossa convidada, doutora Auriane Nunes. E vocês têm curiosidade de conhecer o consultório dela? Vem conosco, galera. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Minha gente. E aí, doutora Auriane, tudo bom? Tudo bem? Que coisa tão linda. Sabia que eu não conhecia o teu consultório? Pois é, esse tempo todo e eu ainda não tinha oportunidade de ter vindo aqui. Pronto, hoje foi o momento, né? Muito e bem. hoje você é a paciente, né? Certo. Vamos ver como é que anda a sua audição. Minha gente, olha que legal. Vou descobrir se eu estou com algum problema auditivo, porque vocês sabem, depois dos 15 é um problema. Como eu estou com 14, eu vim aqui fazer para ver se me preparar para os 15, né? Vamos lá? Simona, a primeira etapa é a otoscopia. Então, nós vamos visualizar se tem alguma coisa que possa interferir no exame, no seu conduto auditivo. Segura aqui que você vai assistir o seu exame, certo? E aí, com essa Posso falar? luz, pode falar. Olha, gente, como é legal. Essas coisas amarelas são o quê? Essa orelha precisaria de lubrificação, de cera. A cera é a proteção do ouvido. A orelha está desprotegida. E o que é que eu faço? O ideal é a gente não mexer na orelha. O cotonete é para uso externo. Se você olhar direitinho na caixa, tem dizendo uso externo. Certo. E aí, você, para manter higienizado, você limpa com o dedo e uma toalhinha. Porque da forma como sua orelha está se apresentando, ela está desprotegida, ela está sem a lubrificação. A cera, ela é a proteção do ouvido, Certo. certo? Certo. Então, para essa etapa, a gente pode continuar para a realização da audiometria. Certo. Se o seu conduto tivesse muito cheio, precisando de fazer lavagem, então você ia primeiro providenciar a retirada do excesso de cera para que a gente pudesse fazer o exame. Porque se a gente fosse fazer o exame com o seu conduto preenchido, consequentemente ia dar rebaixado. Certo. Tá bom? Aí para fazer o exame você vai ter que entrar na cabine. A cabine, ela isola a parte acústica para que não tenha interferência do ambiente e você possa escutar e dar a resposta correta a cada limiar pesquisado. Então a gente vai pesquisar das frequências graves às agudas, numa intensidade alta, média e baixa, e vamos chegar no seu mínimo de audição e de compreensão de fala, porque primeiro a gente testa os tons puros, que são os apitinhos, depois a gente vai testar a sua compreensão de fala através de testes de palavras, Certo. ok? Olha só, gente, antes de ir para a cabine, vamos ficar ligados no que a doutora Auriane Nunes falou com relação à questão do cotonete. Uma das minhas grandes preocupações, eu fiquei, passei quase a semana todinha preocupada. Meu Deus, e aí, se eu for para a Auriane, tiver cera, será que ela vai dizer, meu Deus, que coisa tão feia, Simone não limpa o ouvido, mas eu prometo, não passei cotonete, é porque a questão do meu ouvido deve ser isso, né? Pouca produção de cera, não é? Mas aí vocês observaram, né? Vocês viram que ela falou sobre essa questão da limpeza do ouvido. Então, é importante que se limpe só o ouvido por fora, né, doutora Auriane? Sim. Nunes. Sem ter que estar colocando o cotonete lá dentro. Não é isso? Isso mesmo. Pronto? Vamos lá? Vamos na cabine? Aqui, Simone, você vai, toda vez que escutar o apitinho, você vai apertar aqui e soltar.
Certo. Então, mesmo que seja baixinho, você aperta e solta. Porque o som vai baixando até sumir. Certo. Ok? Ok. Só se você não tiver certeza do apito, é que você espera algum sinal, mesmo baixinho, aperta e solta. Certo. Tá bom? Ok. Quando a gente terminar a orelha direita, a gente faz a esquerda. Bota seu óculos aqui. Esse exame se chama audiometria, ok, galera? Estou. Certo. Certo. Televisão, chocolate, jacaré, cavalo, menino, madeira, árvore, salada, esperança. Certo.
Agora nós vamos testar as palavras no ouvido esquerdo. Borboleta, Borboleta, hipopótamo, hipopótamo, sapato, sapato, cadeira, cadeira, menino, menina, macaco, macaco, medalha, medalha, sandália, sandália, saudade, salgado, telefone, telefone, saudade, saudável. Ô, Auriane, se fosse uma criança pequena e eu usar esse fone, porque aperta, né? Dói nos ouvidos. Não, é justamente isso. Na audiometria comportamental, o som que eu joguei nos fones na sua orelha, eles são jogados dentro da cabine através dessas duas caixas, da caixa esquerda e da caixa direita. Certo. A mãe senta, coloca o bebê no colo, a criança pequenininha no colo, e eu dou as instruções para que ela não se mexa, para que ela não fale com a criança, para que ela não se movimente, para que eu possa observar o comportamento da criança frente ao som. Então, Certo. ora eu jogo o som na esquerda, ora eu jogo na direita, e aí a criança que tem audição normal, ela vai se dirigir, ou olhar, ou virar a cabecinha para um lado ou para o outro. Eu vou mudar intensidades e também frequência. Ora eu vou jogar um som grave, ora eu vou jogar um som agudo, para estar observando se ela consegue captar esses tipos de sons em diferentes intensidades, e também vou conversar com a criança. Né? Vou falar um sonzinho. Se ela não fala nada, eu jogo só alguns fonemas. Pá, pá, pá. A gente usa muito pá na questão auditiva, de regulagem de aparelho, de exame, porque é um som plosivo, é um som forte. Então, que chama mais atenção. Diferente de um som s, é um som fraco. É um som que, se de repente uma criança tem perda, consequentemente vão ser os sons mais difíceis dela ouvir, esses sons soprados. E esses sons do lábio, como pá, bá, são sons plosivos, então é mais fácil da criança ter o retorno. Então o exame é realizado com o som solto na cabine. Se for uma criança com uma perda grande, que eu já tenho a noção de que tem uma perda grande, eu coloco os fones na mãe para isolar, para quando eu jogar os sons fortes, a mãe não ter o reflexo por conta que ela tem audição normal. Então, se chegar um som muito forte, ela vai reagir mesmo que ela não queira. E vai chamar a atenção da criança. Exatamente. Então, eu boto o som na mãe para proteger a audição dela e jogo o som na cabine para eu ver em que intensidade a criança responde. Certo. No caso, esse som é sempre você sempre que dá, no caso, esse comando desse som, ou você coloca alguns sons na questão de computador, na questão do equipamento? Eu estou sempre comandando os sons nesse meu equipamento. Certo. E eu não sinalizo se vai chegar o som, se vai ser em alguma caixa, nada. Por quê? Porque eu tenho que perceber se a criança tem localização sonora, percepção nas diferentes intensidades e nas diferentes frequências, reconhecimento de fala. Então, eu coloco e vou fazendo um rastreamento, porque a audiometria comportamental, ela não é um exame exato para uma criança pequena, porque ela não tem maturidade de me dar a resposta mínima. Às vezes ela está até ouvindo baixinho, mas para ela não faz muita diferença. Quando eu aumento um pouquinho o som, ela dá algum retorno. Então, é para sinalizar. Na verdade, como eu disse a você, o exame que dá uma definição em partes da audição, sem participação da pessoa, é o BERA, que é o exame que vai pesquisar o sinal de audição a nível de cérebro. Porém, quando a criança vai crescendo, que ela já tem uma atenção mais direcionada, mais sustentada, eu consigo fazer com os fones. Nem que eu faça um ouvido num dia, faço outro ouvido no outro dia, vou dividindo, mas já consigo fazer com fone. Mas para uma audiometria com fone, eu preciso de uma criança que tenha atenção. No caso, uma criança maior. Criança maior. As crianças menores, a gente faz a audiocomportamental, que faz um rastreamento. Ok.
E aí, gente, tenho certeza que vocês estão em casa. E aí, como será que foi o resultado do meu exame? Vamos lá conferir? Então, Simone, veja só. Isso aqui é o gráfico da sua audição. Para a gente ter uma audição normal, o gráfico ele tem que estar desenhado até 20 decibéis. Se passar dessa linha, sua audição já tem algum comprometimento. Então, o xizinho é sua orelha esquerda. A bolinha é sua orelha direita. Isso é uma convenção universal na área de audição. Também as cores. Sempre o vermelho vai estar direcionando para a sua orelha direita e o azul para a sua orelha esquerda. No caso é padrão. É padrão. Certo. Universal. Então, o que é que vai acontecer? Aqui a gente já vê que sua audição está dentro toda do padrão normal. Porém, existe uma frequênciazinha aqui, que é a frequência no meu audiômetro, a frequência mais aguda que tem no meu audiômetro é 8.000 Hz. Então, essa frequência em 8.000 Hz, na orelha esquerda, ela está rebaixada em 20 decibéis. Para ela ser normal, ela estaria até 20, ela está em 40 decibéis, por algum motivo. Na esquerda. Na esquerda. Porém, você não é uma pessoa que trabalha em ambiente ruidoso, mas já trabalhou. Muito. Né? Já trabalhou. Então, pode ser uma sinalização aqui dos tempos de trabalho de ambiente ruidoso sem o protetor auricular. Porque quem trabalha constante em barulho tem que estar protegendo a audição com os protetores auriculares. Pode ter sido um resíduo daquele seu tempo de atividades de barulho, certo? Porém, isso aqui está tão distante da área da fala, daquela banana da fala que eu já tinha explicado, no outro programa. que não vai interferir, porque isso é um som tão agudo que ele não está presente no nosso dia a dia, certo? E aí o que é que acontece? No índice de compreensão de fala, você está compreendendo super bem. Então, você está ouvindo em menos 5 decibéis. Então, depois de 0, bem baixinho, vai vir menos 5, menos 10. Então, na orelha direita, você compreendeu bem as palavras até menos 5 decibéis. Na orelha esquerda, você compreendeu bem as palavras até 0 decibéis. Então, quer dizer, sua compreensão está muito boa, né? Muito bem, obrigada. 14 anos, minha gente. Pois é. Super preservada, tá ótimo. Só essa questãozinha aqui pontual, que provavelmente foi do tempo da exposição de ruído. Se você fosse uma pessoa que tivesse problema auditivo e aqui seu gráfico estivesse rebaixado, abaixo da linha de 20 decibéis, eu ia pegar esse teu exame, jogar aqui no meu computador. Olha, então o que é que eu faço? Após a audiometria, se a pessoa tem um problema auditivo, eu jogo a audiometria dela aqui no programa dos aparelhos auditivos, né? No meu caso, dos aparelhos da Signia. Então, eu coloco o gráfico e o aparelho auditivo ele vai ser regulado mediante o resultado do exame. Certo. De acordo com as informações do Exatamente. Aqui, ó, 20 decibéis. Veja como essa orelha está rebaixada. Ela tem uma perda já moderadamente severa. E essa orelha não existe audição. Ela está toda com umas setinhas porque não existe resíduo auditivo nessa orelha desse paciente. Depois que eu passar o exame para cá, eu vou colocar o aparelho para ser lido. E quando ele for lido, eu vou fazer toda a regulagem acústica aqui. Então, eu vou controlar a intensidade, sinal de fala, sons fracos, sons agudos. Eu tenho o ajuste fino, onde eu vou pegar cada faixazinha de frequência, cantinho a cantinho. Vou trabalhar a compressão do som, um som mais aberto, um som mais fechado. Vou trabalhar o gerenciamento do som,
se eu preciso dar mais compreensão de fala no ruído ou não, se eu tenho que baixar o sinal do vento que chega na orelha desse paciente, se os sons estão chegando com muita força e eu tenho que suavizar para que ele escute com naturalidade, até aquelas pancadas, batido de talher, porta, etc. E vou controlar a questão da personalização da perda auditiva desse paciente, no sentido de deixar ele com acesso ao controle remoto ou não, criar novas programações, colocar ele para ouvir os sinais de alerta. Ele vai escutar um apitinho quando a pilha for acabando, quando ele mexer no controle de volume, quando ele fizer mudança de programação. E se o paciente tiver zumbido, que é um barulhinho que É fica mais no comum, ouvido, né? Que o pessoal geralmente que coloca aparelho reclama. Aí eu ligo a terapia sonora. E aí eu vou trabalhar no mesmo aparelho da perda o problema do zumbido. Mas, graças a Deus, você não tem perda auditiva, então você não vai passar por essa etapa. Posso levar? Vou organizar e vou lhe entregar, vai né, entregar. filha? Pois é. Vou lhe entregar. E aí, gente, desde já eu quero agradecer a doutora Auriane Nunes, né, pela oportunidade, por esse momento que nós tivemos de poder aprender, né, a importância do teste da orelhinha. Nós sabemos, nesses 2 programas, nós tivemos a oportunidade de ver o quanto é importante, Sim, né, o sim. teste da orelhinha. Como eu falei no outro programa, as pessoas geralmente elas têm mais assim, essa coisa do teste do pezinho. Da orelhinha, pelo menos na época dos meus filhos, a gente não tinha tanto isso, né? Então, por isso que existem tantos problemas que muitas vezes os pais não sabem devido à falta de informação. E estes 2 programas que nós tivemos juntamente com a doutora Auriane foi para ajudar vocês que são pais, né, com os bebês desde cedo, a importância de ir em busca. Se você vê que a criança tem um atraso na fala, que a criança tem as fases de desenvolvimento que não estão de acordo com essas fases de desenvolvimento, então vocês pais têm que ir em busca de pessoas capacitadas, de pessoas que têm conhecimento igual a doutora Auriane, né? E para que possa desde cedo essas crianças serem auxiliadas, né? Serem ajudadas e facilitar a vida dessa criança. E só lembrando que na nossa vida tudo tem uma razão de ser, né? Então nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele coloca no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, se vocês pais foram escolhidos para ser pais de famílias de uma criança atípica, então agarrem, né? Realmente a gente sabe que é difícil, que existe muitas dificuldades, mas se você agarrar e se você lutar, né? Se você não perder a fé, com certeza seu filho pode chegar longe. Isso a gente vê isso direto na questão de consultório, né? Muitas vezes a gente recebe crianças atípicas que os pais estão desacreditados, que não acreditam mais em nada. E a gente nem pode culpar. Por quê? Porque já passaram por tantos processos de terapia, por tantas anamneses, que eles se sentem cansados. E esse cansaço é normal, não é? Mas aí jamais a gente deve desistir. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação à questão auditiva, à questão do teste da orelhinha, é só vir aqui no Lab Clean e entrar em contato com a doutora Auriane Nunes. Então, agora nós queremos ouvir as suas considerações finais, queremos te agradecer novamente e falar que estamos juntas para o que der e vier. Agradecer também o convite novamente, Simone. Eu acho que a prevenção é a melhor opção. Por isso que a gente deve realmente procurar, né, fazer os exames necessários nas crianças desde o nascimento, porque qualquer coisa que seja sinalizado o quanto antes, que a gente possa entrar com a intervenção, seja auditiva, de linguagem, comportamento, social, emocional, só vai ajudar no processo de desenvolvimento dessa criança.
Aqui no LabClean nós temos uma outra fonoaudióloga que faz o teste da orelhinha, eu não faço. Uhum. Mas nós temos aqui. E os exames complementares, que seria a audiometria comportamental infantil e a audiometria, como Simone fez, né, que é a partir de crianças que já tenham uma atenção mais direcionada, eu faço esse acompanhamento, faço a colocação do aparelho, faço a parte de terapia, né, porque como eu já disse a você, a minha área ficou entre linguagem e audição. E aí, só reforçando o que Simone falou, eu acredito também que quando a gente recebe a criança, né, atípica, seja profissional ou a família, a gente tem que acolher e acreditar, porque ninguém pode subestimar o desenvolvimento de ninguém. Né? Então, cada um vai procurar dar o seu melhor e vamos seguindo, e essa criança, esse jovem, ele vai conseguir, dentro do que for possível, a evolução, desde que todo mundo esteja no processo de forma consciente, aceitando, buscando, e a vida é assim, a gente vai buscando e vai superando desafios a cada dia, todo mundo passa por isso, todo mundo tem já sua proposta de vida, e aí a ajuda, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, a ajuda, né, mútua, essa troca de experiências, né? esse atendimento que a gente já faz de forma multidisciplinar é o que faz a diferença. Então, eu só tenho a agradecer. Muito bem. E para encerrar, olha o nosso coraçãozinho. É isso aí, gente. Estamos sempre juntas em prol de todas as crianças típicas e atípicas. Um beijo grande. Até lá. Beijo.